Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre categorias de base do Vozão, o processo de iniciação do Alvinegro de Porangabuçu e trouxemos um convidado para falar também sobre este assunto. Antes disso, aproveita, deixa sua curtida aqui no YouTube do Jogada, compartilha com os amigos e deixa também seu comentário o que você achou do nosso convidado, do bate-papo que tivemos aqui neste episódio. Para dar um início, hoje estamos aqui com Daniel Farias mais uma vez, sendo meu braço direito aqui na entrevista. Daniel, mais uma vez, uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Tudo bem, Samuca? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando mais um episódio aqui do Cearacast. Prazer é todo meu estar voltando aqui a essa bancada para a gente falar de um tema muito importante, né? Quando a gente olha para o futebol, muitas vezes os holofotes estão sobre o futebol profissional, mas lá embaixo, lá muito antes, na base, já vem sendo um trabalho que vem sendo feito no desenvolvimento de atletas, enfim, que é muito importante em todas as equipes do nosso futebol brasileiro e vai ser muito bom poder falar com alguém que vivencia de fato essa história, né, e esse processo das categorias de base. Exatamente. E hoje, para conversar com a gente, trouxemos aqui o Carlos Manso, ele que é coordenador de metodologia das categorias de base do Vozão. Satisfação ter você aqui com a gente, Carlos. Pô, satisfação enorme aqui, eu tô vivendo essa experiência no clube que eu amo, né, e experiência fantástica e sem dúvida alguma, como o Adriano colocou, a importância da iniciação lá é fundamental para o esporte profissional, ou seja, você vê grandes ídolos, grandes craques, tem todo um processo, a formação é de longo prazo, né? Então não se formam grandes atletas assim da noite para o dia, então é um processo de formação muito longo, ou seja, é um processo que tem que ser cuidado durante todo o período, né? Então cada fase tem uma importância muito grande, né? Exatamente, e até antes de a gente começar as perguntas aqui para o Carlos Manso, que até o sobrenome o pessoal deve conhecer um pouco mais aí de outras searas, mas que também tem aqui, até mesmo de outras empresas de comunicação, né? Nosso parceiro Renato Manso, um forte abraço, o Júlio Manso também, que trabalha lá no Fortaleza, um forte abraço. Nós vamos entrar também nessa parte da família, mas antes disso, falar do currículo. Cara, quando eu fui ver o seu currículo, um currículo extenso, né? Tava até passando pro Daniel Farias, era uma lauda, assim, só com o currículo de Carlos Manso, e a gente vai falar aqui, né? Formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de computação, com ênfase em bases de dados, em banco de dados e desenvolvimento de sistemas integrados, e possui ainda trabalhos na área de crescimento econômico e desenvolvimento regional, com temas relacionados à pobreza, desigualdade social, educação, organização industrial e mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, como que o Carlos Manso entrou no meio do futebol com um currículo tão extenso como esse, Carlos? Pois é, o primeiro que é o Manso menos famoso, né? Porque você falou aí do Júlio, que está fazendo um trabalho há muitos anos no Fortaleza, né? E supervisor do Fortaleza, e é uma honra, sem dúvida alguma. É um amor enorme aí, são diferença de 11 anos. Sim. Então é quase como um filho, né? Esse amor, essa diferença assim do irmão mais velho e tal. E o Renato também tem nos orgulhado aí com a atuação dele, sempre muito íntegro, muito digno, então isso realmente nos alegra. Essa questão de currículo, assim, mas a parte mais importante do currículo você não colocou aí, que é ser torcedor do Ceará desde sempre. É isso, a gente vai entrar. Esse amor aí que é um amor assim, apesar do meu pai, o Júlio é Fortaleza, sim, e os irmãos são Fortaleza aí, né? Mais ou menos como acontece com o presidente João Paulo, que a gente já conversou sobre isso, só que no caso da minha família ainda é um pouco mais suave do que na do João Paulo, porque na minha família, assim, os tios são Ceará, a maioria, na grande maioria dos tios, só que o meu pai entrou na família aí da minha mãe, como torcedor, né? O seu Frederico, torcedor do Fortaleza. Aí os filhos acabaram seguindo, mas teve um filho que teve um gosto melhor. De 6 filhos. De 6, exatamente, né? Dos 6, mas eu sou Ceará desde sempre. E com muito respeito, sabe? O mais importante, assim, eu acho que eu não quero colocar aqui a minha família como acima de nenhum, acho que isso é bem comum, esse respeito que existe, eu acho que o desrespeito é a exceção. Então a gente convive, alvinegros e não alvinegros, convivem harmonicamente e cada um respeita, obviamente, as suas escolhas, mas eu sou Ceará desde que, assim, meu pai, pra você ter uma ideia, história familiar aqui, que ele trouxe uniformes do Fortaleza para mim e para o meu irmão mais velho,
que é o maior torcedor que eu conheço, é o Paulo, é torcedor do Fortaleza, e ele aceitou o uniforme do Fortaleza numa boa. Segundo, você vê, é uma memória tão antiga que eu nem tenho, só tenho os relatos de quem viu, né? E eu não aceitei. Então, meu pai olhou assim, pô, mas por que ele não aceitou? E a minha mãe matou logo, olha, de tanto andar com os tios aí, eles estão influenciando, deve ser Ceará que ele quer. Aí ele voltou, trocou o uniforme, levou no Ceará e pronto, certo? O relato é de ter sido a criança mais feliz do mundo. Amor à primeira vista, né? Então, eu acho que o mais importante agora falando, Samuel, sobre... assim, a gente tem... Eu já sou um senhor, né? Já tenho vivido bastante. E eu acho que é uma oportunidade incrível de ter aparecido aqui na minha vida nesse momento, assim, ter essa condição de colaborar com o Ceará. Já pensei isso em outros momentos, né? Você falou da UFC aí, que eu fiz o doutorado lá em economia. Conheci lá tem um grande amigo que é o professor Flávio Taliba, que foi secretário de Planejamento do Estado e tal, e meu parceiro nos artigos, enfim. E a gente criou junto lá um laboratório de estudo da pobreza na UFC. Por esse laboratório que a gente participou muito na imprensa também na época. Enfim, até hoje o laboratório existe com outras pessoas e tal. Mas, assim, mesmo naquela época, a gente já como ele é um torcedor do Ceará também, tão fanático quanto eu, a gente sempre imaginou, poxa, como é que a gente podia colaborar com o tipo de interseção que a gente poderia no Ceará, e nunca houve essa oportunidade. E a questão de 1 ano e meio, 2, eu tenho sido sondado, convidado pelo Israel Portela, né, que é o diretor da base, e o Israel acabou me convencendo, acho que também por influência do professor Paulo César, que é da iniciação, e é um grande amigo meu, e a gente fez um trabalho junto na Faculdade Lourenço Filho, com o futsal da faculdade. Eu fui coordenador acadêmico da faculdade. Sim. E como a gente gosta muito de esporte, a família é muito ligada ao esporte, eu vi lá os meninos praticando futsal na faculdade e resolvi apoiá-los, e a gente esse projeto acabou tendo muita força, até atrair, depois de 2, 3 anos, atrair um grande profissional como é o professor Paulo César, né? Paulo César Teixeira, que é uma lenda do futsal, como atleta e também como técnico, e ele resolveu seguir junto com a gente nesse desafio no futsal universitário. E a gente acabou construindo aí juntos aí uma das melhores equipes de futsal universitário do país, né? A gente foi terceiro colocado no brasileiro, foi campeão do Nordeste. E depois esse projeto acabou tendo uma parceria com o BNB Clube, em 2 anos do projeto, para disputar o campeonato profissional. O BNB Guerreirinhos? Exatamente, na época que eu entrou também com o BNB Guerreirinhos, que é do outro irmão, que é o Marco Mans, que foi atleta e é um especialista. Ele é o grande especialista em esporte, em futebol, né? Porque foi presidente de clube na Europa. Isso é uma coisa incrível. É o único cearense, é o único brasileiro até hoje a ter sido presidente de um clube na Europa. Caramba. Presidente de clube é uma coisa incrível, né? Realmente é um orgulho. Ele foi presidente na Finlândia, ele ficou muitos anos, foi atleta lá na Finlândia, depois atuou como executivo. Enfim, é uma trajetória incrível. Então a gente montou lá essa parceria com o BNB Clube, acabou bastante sendo vice-campeão, a gente perdeu justamente para o Ceará na final. Ou seja, a gente aprendeu até a perder, né? Para perder para a pessoa certa. Então, E é incrível que um projeto assim universitário com o BNB Clube, que é um dos clubes tradicionais, assim, ter conseguido jogar no nível alto. E é por essa experiência aí, aí provavelmente, eu imagino, não recebi informação deles, mas eu imagino que o Paulo César, o técnico, tenha insistido com o Israel. Poxa, convida lá o Carlos Mans, que eu acho que ele pode contribuir aqui de alguma forma, né? E o Israel ficou, e a gente ficou 1 ano conversando, até que aí a gente realmente conversou definitivamente sobre as bases dessa metodologia. E aí conversamos com o presidente João Paulo. O presidente João Paulo, o que eu disse para ele? Olha, o que você pensa para a iniciação do Ceará, Carlos? Que a iniciação, para o pessoal que está assistindo a gente, é o período pré-base. A base lá no Ceará, por exemplo, cada time tem um pouquinho diferente isso, mas no Ceará a base começa aos 13. Sim. Então é o sub-13. O que vem antes disso é chamado de iniciação, que vai, logicamente, do sub-8 até o sub-12, né? Então, essa é a iniciação. Então, e o presidente perguntou, o que é que você pensa para a base? Penso isso, que a gente vai poder conversar. E aí o presidente olhou para mim e disse, eu apoio tudo.
Ou seja, naquele momento, até aquele momento, eu ainda não tinha tomado a decisão. Quando eu ouvi o presidente falar isso, Você apoiava aí eu tudo. disse, agora é a hora de ir. Aí estamos aí desde janeiro aí trabalhando, né? Um pouquinho antes ali, o final de dezembro, mas a gente conta mesmo aí, a partir de janeiro a gente tem tentado dar essa contribuição aí pro Ceará. Legal. E quando a gente fala assim do seu trabalho no dia a dia, né? O torcedor que está acompanhando, ele conhece o funcionamento da base como um todo, mas é importante também ele compreender exatamente qual é a função do Carlos Manso hoje. Então, você falou que você trabalha com a iniciação, mas o que acontece exatamente nesse processo de iniciação com os atletas? Perfeito. A iniciação é a entrada no clube, né? O garoto ali de 6, 7 anos, né? Normalmente a gente tem os mais novos têm vindo com 7 anos ali para o sub-8, né? Tem uma porta de entrada. De termos de estrutura, qual é hoje a vertente assim, filosófica no Ceará, que é de integrar tudo. Então nós estamos todos integrados. E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Às vezes, não sei se as pessoas até têm a percepção de quão fantástico isso é. Porque hoje a iniciação ela tem todos os serviços do clube. Então é incrível que uma criança com 7 anos entrando nessa questão da formação de longo prazo, da formação de um atleta profissional de futebol, né, de um atleta de futebol, como é incrível que essa criança tenha os serviços todos de um grande clube como é o Ceará. E hoje o Ceará está conseguindo fazer isso, né, de forma cada vez mais efetiva, né? É uma evolução, né? Logicamente que eu estou fazendo parte dessa evolução. Isso não foi criado agora. O Ceará já vem apostando nisso, mas o que eu estou dizendo é que o momento do Ceará é um momento cada vez mais dessa integração. Então, a minha função, eu sou o coordenador da iniciação e tenho junto comigo ali o supervisor da iniciação, as questões, né, de registro, documentação, e também quem me ajuda a tocar a iniciação, que é o Villeneuve Félix, que é um funcionário de carreira, foi meu aluno na Faculdade Lourenço Filho. Então, outra surpresa muito boa, quando eu vi que o Villeneuve estava lá, eu fiquei mais aliviado ainda, porque sei é filho de um grande colaborador do Ceará, né, que infelizmente nos deixou recentemente, que é o seu Vila, queridíssimo por todo mundo, né? Então, assim, tem um DNA muito forte do Ceará também, né? Então eu e o Villeneuve estamos ali nessa questão administrativa. Aí tem a comissão que a gente coordena. E acima na estrutura, a direção de base, que é o Israel Portela, né? Para quem eu me dirijo quase que de segunda a segunda, 24 horas por dia, a gente está ali, né, nesse trabalho. Então, eu me dirijo diretamente para o diretor de base. Mas aí, como eu falei, a gente tem toda a integração com a base, chamada base, que aí tem os meninos que tocam a base, que é o Sandro, o Charles, Ronaldo, né, enfim, os craques lá essa base fantástica, vitoriosa do Ceará, né, que vocês já devem ter abordado várias vezes aqui. Então a gente tem uma integração completa, porque os meninos, isso é interessante as pessoas saberem. A metodologia começa com futsal, no sub-8 e no sub-9, unicamente futsal. Então a gente diz exatamente por que a gente fez essa escolha, mas rapidamente eles já fazem uma transição para o campo no sub-10. Então sub-10, sub-11, sub-12, eles fazem uma parte futsal, continua a formação em futsal, são 5 anos de futsal, mas já migram para o campo. E essa migração eles já estão no CT, já estão junto com a base. Isso no sub-13? Isso no sub-10 já. Sub-10. Então, entende assim, ó, então eles sub-8, sub-9 apenas futsal. Entendi. Aí a partir do 10 eles ficam futsal e campo. Integrado. Cada vez mais aumentando a carga horária do campo, que é logicamente que a gente quer formar atletas de campo, né? E então, ou seja, lá no sub-10 eles já estão em Taitinga, eles já pegam o transporte do clube, eles já estão com os fisioterapeutas do clube, já estão com nutricionistas, ou seja, é espetacular isso que o Ceará faz, entendeu? Ou seja, o Ceará está olhando de perto desde sempre. Desde de 7, 8 anos, ele já olha de perto. Então, isso já trabalha os fundamentos, já trabalha a parte tática, já cria uma identidade muito grande do que é jogar Ceará, de como é que o Ceará quer que seja formado. Então, esse atleta, ou seja, segue uma metodologia completamente compatível desde sempre, integrada. Para vocês terem uma ideia, quando a gente validou a metodologia desse ano, a gente teve o Alisson, que é o técnico do Sub-20, com a gente.
Olha Então só. isso é espetacular, né? Então o Thiago, o João Marcos, né? Todos os profissionais, o França está contando. Então assim, todo mundo que trabalha com a base olha para a iniciação e entende que a iniciação realmente está fazendo aquilo que a base espera. Ou seja, quando o atleta sair do sub-12 da iniciação para a base 13, esse atleta já tem os fundamentos sendo trabalhados, já tem, enfim, todo um desenvolvimento tático do jeito que o Ceará deseja. Ou seja, resumindo tudo isso, gente, a base do Ceará, dos 6 até os 20, lá na sua formação de longo prazo, está completamente integrada, inclusive em termos metodológicos. O que é, sem dúvida alguma, o clube vai cada vez mais colher os frutos disso, porque isso é uma decisão estratégica extremamente acertada e importante, entendeu? E hoje, no projeto que vocês trabalham nessa parte de iniciação, quantos atletas atuam com você e como que é feita essa captação? Existe peneirada ou o jogador criança ainda chega lá com os pais, tem um interesse? Como é que o clube faz para poder acolher esses atletas que chegam nessa iniciação? A gente tem hoje 135 atletas. Nossa, muita criança. Na verdade, são 5 categorias, né? Sim. Fazendo uma... Dá Eu sou conta de pra exatas aí, né? O pessoal de humanas diz que não gosta de fazer conta, mas, exatamente. mas Adriano, vai dar o quê? Dá mais ou menos uns 25 O Daniel, aí. Daniel. 25, Desculpa, Daniel. uns 25. Daniel dá 25 a 30 atletas, né? Sim. Isso, é Então, verdade. assim, não, é uma quantidade. Vamos lá, vamos falar a primeira quantidade. Os meninos no 8 e no 9 jogam futsal, ok? Futsal, o que a metodologia do Ceará determina? Trabalhar 3 quartetos. 3 quartetos com 3 goleiros, cada quarteto tem um goleiro, então vamos falar de quintetos, né? O futsal são quintetos, então você tem aí 15. E um quarto quarteto para treinamentos e tudo, que você leva 3 quartetos para as competições, enfim, você trabalha ali, então vamos fechar em 4 quartetos, que dá 4 quintetos, na verdade, 20 atletas. 20. Aí tem 2 vagas, 3 vagas para avaliações pontuais. Então, como é que a avaliação é feita? Ela é feita junto com o nosso grupo. Então, o atleta tem... A gente viu um sub-9 muito bom ali. Então, tá bom, ele vai ser avaliado dentro do nosso grupo. Às vezes, até, dependendo do momento em que ele chega, é uma desvantagem muito grande para ele. Porque, por exemplo, ele chegar em junho e pegar já um grupo formado, trabalhando desde janeiro, Sim. no físico, no tático, para ele ficar, ele tem que ser muito bom, né? Mas, enfim, então a gente tem aí mais ou menos isso. No campo, quando ele vai para o 10, quando ele vai para o campo a partir dos 10, a gente aumenta um pouco esse contingente, porque no campo aí eu preciso um pouco mais, né? O campo a gente já precisa de 2 times, fazer um coletivo, eu preciso de 22 atletas. Aí mais uns 3 ali, porque tem contusão, tem, né? Então a gente aumenta ali, o campo vai para 25, 26 atletas. Então por isso que chega nessa conta aí dos 130, 135 atletas, normalmente o que a gente tem. Entendeu, né? Porque 8 e 9 a gente tem só o futsal, mas 10, 11, 12 tem no campo. Captação, tem o setor de captação no clube, que também é, logicamente, do qual a iniciação também usufrui. Desse bom serviço que a captação faz. Então, eles sempre estão indicando para a gente. Agora mesmo, a gente tem um quantitativo enorme para fazer avaliação, e no Ceará, vocês sabem que tem uma iniciativa chamada Piloto, né? Sim. Que o piloto hoje da iniciação, que tem trabalhado, o professor Leandro, né, tá com a gente na iniciação, tá conduzindo esse processo no piloto. Então, o que acontece? Eu tenho lá 30 atletas de forma bem prática. Eu tenho 30 atletas no sub-10 para serem avaliados. Então, não tem como colocar 30 atletas no nosso grupo que está treinando, até porque nosso clube está competindo também e tal. Então, eles vão fazer uma avaliação desses 30 lá no CT Vozão durante 2 semanas, e ali a gente observou aqui 2 ou 3, sei lá, enfim, o quantitativo que tiver, já pensando no nível que a gente tem hoje, né, que a gente acha que pode entrar no nosso grupo, pode ser competitivo em relação ao nosso grupo. Aí a gente vai e faz outra avaliação deles dentro do grupo. Então, ou seja, Samuel, respondendo aí a pergunta, vem de diversas formas. Vem da captação, vem de indicação de parceiros, vem de observação de alguém. Poxa, eu fui ver um torneio ali em Mossoró, vi lá um fixo fantástico, ele tem 8 anos apenas, o pai tem interesse, pode ser avaliado? Podemos, aí a gente cria todo um protocolo Então, ou seja, existem essas avaliações dessa forma, existe a avaliação em termos de processo da captação,
Mas o lado bom é esse, é que um diferencial é que a avaliação é feita com o grupo que a gente já tem. E como não é de hoje a iniciação já vem fazendo um trabalho longo, então a gente já tem garotos aí, os nossos garotos do Sub-12 estão há 5 anos no clube. Sim. Então você já tem você já tem grupo. O que a gente precisa renovar todo ano é o Sub-8, porque ele é a porta de entrada. No ano seguinte eles vão para o 9 e esvazia o 8. Aí o 8 a gente tem que refazer todo o grupo, né? Aí usa exatamente isso, a captação como ela é feita. Um fator que o senhor destacou, que eu acho que é de muito interesse para o torcedor, quando a gente fala hoje de estrelas da base, de revelações, a gente vê muitos times vendendo, né, os jogadores às vezes com pouco tempo de profissional. E aí os torcedores reclamam, esse cara foi formado na nossa categoria de base e a gente nem usufruiu. E pelo que a gente está entendendo da fala do senhor, o objetivo do Ceará e a mentalidade do Ceará, na verdade, é formar esse jogador com uma mentalidade, com integração, para que ele possa ser aproveitado pelo time. É realmente isso? É realmente isso, mas a gente tem que entender também o seguinte, que nós estamos na parte de educacional. Sim. É uma educação, é um processo de formação de longo prazo. Então, a educação, ela cria pontes. E você não sabe para onde vão essas pontes. Então, se de repente o garoto está com 14 anos, faz um torneio fora, e o Internacional, o Fluminense observam e querem esse garoto, também faz parte do processo. Sim. O Ceará, né? Claro que aí o Ceará se resguarda todos os direitos, né? Sim. Então, a gente tem um garoto que está no Marítimo, o Luiz Gabriel, que saiu do Ceará com 14 anos, né? Olha só. Entendeu? Tem o Luca que está no Internacional, Sim, né? o Luca que está no Internacional também saiu, acho que o Ceará também, o Ceará tem, acho que 14, 15 anos que ele saiu do Ceará também, né? Então, assim, isso também faz parte. Sim. O que a gente quer é formar, primeiro, um atleta de ótima qualidade. Sim. Esse é o ponto. Um atleta, se você tem, poxa, desde os 8, você tem 5 anos de iniciação, depois tem mais o tempo da base, né? Poxa, com profissionais que a gente, com a qualidade que a gente tem, com a estrutura que a gente tem, é claro que a gente vai formar bons profissionais e os resultados da base aí estão mostrando isso. Ou seja, a gente forma atletas para o clube, mas forma atletas também para o mercado, atletas em que o Ceará tenha direito, né? Claro que sempre resguardando os direitos do clube. Então, isso são pontes que são criadas, né? Enfim, a gente costuma dizer lá na iniciação que o colega do lado ali, ele é um fator de desenvolvimento. Ele te ajuda a crescer. Quanto melhores atletas você estiver jogando, estiver se desenvolvendo, melhor para você. Você está jogando com a qualidade, você está ali interagindo com a qualidade. Os economistas gostam de chamar isso de externalidade. Você cria uma externalidade positiva para alguém pela sua qualidade. Eu recebo o passe, devolvo o passe também com muita qualidade. Então, e não tem limite, a gente diz. Se a gente tiver 300 com qualidade, a gente ganha estrutura. O importante é ter a qualidade em si. Sim. Então, ou seja, o que a gente realmente busca é a qualidade. Aí, como você falou, né, Daniel? Vai para o clube. E quando vai para o clube, vai com essa identidade que a gente percebe nos meninos que estão na base, né? E a gente pode falar dos que estão agora, como o Caio, o Jonathan, o David Ricardo, né? Enfim, ontem os meninos do Sub-20 estavam treinando lá, o Cauã, estavam treinando com o profissional. Então, assim, é claro que eles vão levar aí toda uma qualidade que foi aprimorada ao longo dos anos e também essa questão da identidade com o clube, sem dúvida alguma. E até esse detalhe, né? Você passou por essa experiência lá na Faculdade de Lourenço Filho, de ter essa iniciação também ali com outros atletas. E qual a importância também de como você carrega isso para hoje trabalhar no Ceará, né? É um time que tem uma pressão na base, né? Na iniciação bem menos, por conta que são atletas, são jovens, né? São garotos que estão chegando ainda aos poucos, mas que a partir do momento em que ele está ali no Sub-17, Sub-18, tem uma pressão de rede social, de torcedor, de cobrança de jogadores que entraram e foram bem no profissional, que já é exigida, né? Vocês também trabalham com essa questão psicológica desses atletas que estão ali na iniciação, ou ainda é muito cedo? Como é que você trabalha com essa parte? Não, trabalhamos sim. Não é cedo, não. Aliás, é um fator de um diferencial, um fator crítico de sucesso, sem dúvida alguma, é a parte emocional. Parte psicológica, entendeu? Nisso aí a gente tem recebido todo o apoio da Dani, né, que é a psicóloga do clube, né? Então, assim, e também os profissionais têm agido muito. Porque, veja bem, Samuel, igual o desafio. É o desafio físico, é um desafio técnico, é um desafio mental. O mental no sentido de tanto a parte cognitiva, de aprender a metodologia, de aprender, enfim, o jogo tático, o jogo...
E também de lidar com adversidades, lidar com as ameaças aí que tanto nos afetam, né? Hoje a gente costuma dizer que a iniciação ela tem 2 grandes desafios e a gente tem que aprender a conviver com eles e trabalhar em cima desses para tornar isso fatores. Não, primeiro, é compatibilizar a formação de longo prazo com a ansiedade que hoje é um traço comum da sociedade hoje moderna, né? É um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Então, a gente vê pais, né, preocupados com a reserva do filho no sub-8. Aí é demais, né? Sim. Aí a gente tem que... Esse trabalho psicológico, não só na criança, às vezes um trabalho psicológico também, muito maior na família. Por quê? Porque tem que entender o longo prazo. E tem que entender os diversos estágios de desenvolvimento. Então, às vezes, a criança ela se desenvolve muito rapidamente, depois ela dá uma queda, e tem outras crianças que são mais estáveis, vão ao longo do tempo. Então, não existem verdades absolutas na iniciação. Na iniciação, a gente tem que entender o momento da criança, ver quem é que vai para o jogo, porque é rendimento, né? É um processo de exclusão, mas tem que lidar com essas questões, dessas pressões. A gente usa o longo prazo para nos livrarmos um pouquinho dessas pressões assim do garoto já ter que ser o artilheiro, já ter que ser o titular, e a metodologia ainda determina mais o seguinte: todo mundo joga. O máximo possível de tempo todo mundo joga. Claro que uma situação ou outra de uma final, de um jogo decisivo em que um determinado quarteto, vamos pensar aqui no futsal, um quarteto não encaixa, aí eu procuro deixar um outro quarteto mais tempo na quadra, mas isso aí é exceção. A orientação é sempre de ter todos os quartetos ali, porque jogam em alta intensidade durante 3, 4 minutos, descansam para a gente não ter uma exaustão da criança. Isso é fundamental a gente dizer que eles são crianças, e a gente nunca pode perder nisso. Não existe esse negócio de mini adulto, não é essa conversa, a gente não aceita isso, não tolera, são crianças, têm direito de errar, têm direito de ter uma reação de criança, né? Então, assim, isso é absolutamente normal e a gente aceita isso, a gente protege o máximo possível, a gente tenta proteger aí o fato delas serem crianças. Então, assim, joga todo mundo, roda o elenco tem que estar todo preparado para uma adversidade, alguma coisa desse tipo. Então, ou seja, em algum momento, a gente está olhando muito mais para a formação do que para a competição. A gente está sempre olhando para as duas coisas. Sim. A gente costuma dizer na metodologia que são irmãs siamesas. Se você estiver pensando em iniciação do Ceará, você tem que pensar sempre nas duas vertentes, formação e competição. A competição já entra porque é esporte e rendimento, não é uma escolinha, não é um projeto social, é rendimento. Mas em algum momento a gente diz, poxa, essa partida é uma partida que a gente administra os riscos e eu vou privilegiar a formação. Eu preciso que esses atletas joguem para eu poder observar, fazer um diagnóstico e ver onde é que eu posso melhorar. A gente perdeu o jogo, isso não importa, não é relevante. O relevante nesse momento foi esse diagnóstico. Em outro momento, aí é relevante a gente ganhar. Amanhã a gente tem um jogo pelo Sub-11, fica gravado, mas enfim, é um jogo na quinta-feira. É uma semifinal, quinta-feira, né? Isso, a semifinal contra o nosso rival aí no Sub-11. Tem que ganhar. Não tem essa conversa. A formação acabou aí. Tô brincando, né? Sim. Mas as irmãs siamesas, aí uma irmã dorme um pouquinho, a outra acorda, desperta, vamos ganhar, vamos fazer de tudo lá. Competição. Estão lá, vale uma vaga na final, contra um adversário importante, forte. Então, quer dizer, temos que ganhar. A gente vai agora, esse ano, é bom a gente falar sobre isso, 3 categorias das 5 foram campeãs cearenses no ano passado, de futsal. O 8, o Sub-8, Sub-10 e Sub-11. Os 3 ganharam o direito de ir para a Taça Brasil, representar o Ceará no Campeonato Brasileiro. E agora estamos indo, no dia 15 desse mês, agora de junho, a gente vai para Manaus com o Sub-11, para fazer o melhor. Se tiver que jogar aí 4, 5 durante meia hora na quadra, é o que temos. Se os outros não responderem, não joga. Por quê? Porque lá é uma semana de competição. Vamos enfrentar, na primeira fase, vamos enfrentar o Cabo Branco da Paraíba, o CSA, e vamos enfrentar uma equipe de Vitória. Mas na sequência nós temos aí times de camisa, se a gente passar, porque é uma competição dificílima. Passando a gente tem o Náutico, pode ter o Atlético Paranaense,
Então, assim, vai ter Flamengo. O nível Então, vai... são 16 equipes, tem 8 aí de camisa pesada, camisa, os caras que fazem investimento. Então, assim, é ir para competição, entende? Então, ou seja, a pressão, ela existe, mas é uma pressão, lembrando, tentando resumir aí, né? É uma pressão que existe, Daniel, mas é uma pressão que a gente sabe que são crianças, tem todo o direito do mundo de errar, absolutamente, isso faz parte. Nenhuma criança aí que deu um gol, perdemos a final. A gente vai lá abraçar do mesmo jeito. A gente não pode esquecer nunca. Então, assim, elas são crianças e elas têm esse direito, são pressionadas, mas tem o lado da formação. A gente não pode ter verdade absoluta no sub-8, no sub-10, no sub-12. Não tem. Esse atleta, ele está em evolução e o momento dele ainda pode não ter atingido ainda. Ele vai mais lento. Então, no 13 ele vai melhor. Por isso que você tem atletas que são tremendos destaques no 8, no 9, no 10 já são atletas comuns. Entendi. E você tem atletas que eram absolutamente comuns no determinado tempo, e numa outra categoria estou. Né? Qual é o desafio? É ter essas percepções. Entendeu? Às vezes as pessoas de fora, os leigos, né? Eles olham, por que esse atleta continua no clube? Porque os profissionais do clube identificam ali uma evolução. A palavra-chave é evolução. Nós estamos sempre observando quem está evoluindo e de que velocidade está evoluindo. Ou seja, não adianta olhar o nível do atleta simplesmente, você tem que olhar a trajetória dele. Lembrando que é uma formação a longo prazo. O Israel, numa das reuniões que a gente fez com os pais, Israel usou uma frase que é uma coisa muito importante. Nós temos que pensar numa maratona, não numa corrida de 100 metros. Então, todas essas ansiedades, essas ameaças, pressões de curto prazo não nos interessam. A gente tenta blindar ao máximo, entendeu? Falando da questão da pressão. Sim. Nós estamos numa corrida de maratona. Então, o processo de formação a longo prazo, né? Observando como a criança está evoluindo nos fundamentos, nas noções táticas, né? Basicamente é isso. É desafiador, é dificílimo de fazer. Por isso que tem que ter profissionais realmente qualificados como o Ceará tem, né? E, Carlos, a gente falou um pouco, Samuel perguntou e você comentou sobre essa questão familiar, mas mesmo se tratando de crianças, existe assédio por parte de empresários, mesmo se tratando de sub-8, sub-9, sub-10? Existe, é uma outra coisa que a gente também tem que entender e também não criar. Não adianta você ficar como o Dom Quixote brigando com os... Porque isso faz parte, sim. Não tem jeito. E outra coisa, a gente tem empresários que não pode também distorcer o conceito, porque há empresários, há representantes que dão um apoio indispensável para as famílias. Indispensável. E empresários, a gente tem procurado falar com todo mundo. Desses 130 atletas aí, basicamente, eu acho que eu já conversei a gente conversa diariamente num grupo que a gente tem, né? E tem comunicação aberta com todos. E a gente tem conhecido todos os representantes dos atletas, tem observado assim, questões sociais muito fortes, preocupações muito fortes, preocupações com escola, né, que é uma preocupação também do Ceará, né? Agora mesmo nós vamos premiar, só um parêntese aqui, a gente vai premiar em junho agora os melhores atletas, os melhores alunos de cada categoria com camisas oficiais do clube. Legal, que massa. Então a gente pega o boletim, né? Isso uma determinação, inclusive do Israel Portela tem essa preocupação muito grande. Então, Israel, vamos fazer isso, tal. Vamos, é ótima ideia. E eu fico recebendo boletins pelo WhatsApp aí. Olha aí como é que ele foi esse mês aí, tá fantástico. Pô, além de ter feito 3 gols no último jogo, ainda tirou 10. Tirou 10. Isso é muito mais importante, né? Eu disse, olha, ele não vai poder treinar hoje porque ele tem uma prova. Claro. O treino depois a gente faz, entendeu? Então, mas voltando. Ou seja, essa questão da educação, né, ela é muito forte, e aí os empresários têm tido essa preocupação com a questão de alimentação. Então, ou seja, não é aquele empresário, ele está lá com 8 anos, aquela visão distorcida do empresário vai explorar o garoto. Não. Ele simplesmente está dando um apoio e depois, por todo esse trabalho, ele tem lá, isso é absolutamente natural, acontece no mundo inteiro. É assim no esporte de alto rendimento, tá tranquilo. Essa questão, é claro que o que a gente tem aí de pontos que a gente precisa trabalhar e precisa administrar é uma certa insatisfação pelo garoto não estar jogando. Aí a gente usa a metodologia calma, que é formação a longo prazo. Então, né, e tem outros melhores, no estágio melhores, os técnicos têm essa percepção melhor do que a gente.
E agora você falou da questão do assédio. Você está querendo se referir assim, de o empresário pegar o atleta, levar para outro local? Exato. Olha, isso existe, porque a nossa legislação não permite que tenha contratos abaixo de 12 anos, né? Hoje já permite com 12 na nova lei do esporte. Mas o ponto, como é que você se protege disso? É fazendo o que o Ceará está fazendo. Dotando todos os serviços à disposição da iniciação. Como é que você troca? Você tá recebendo tudo. Mas como você assim? não quer Eu vou para onde? né? Qual é a informação de longo prazo que vai me dar isso que o Ceará está me dando? Com a seriedade que o Ceará está trabalhando, com a honestidade que o Ceará está trabalhando, com a transparência que está trabalhando. Então, ou seja, cabe muito mais uma elevação da qualidade do serviço que está sendo colocado, que isso protege. Sim. Né? Então, assim, a gente não tem tido esse problema, a gente não teve, né? E com relação a atletas de outros clubes, a gente só trata com atletas não vinculados. Isso é uma questão também do princípio ético do clube. Então, a gente tem um atleta vinculado, a gente procura o clube e diz, olha, a gente tem, muitas vezes o clube tem interesse, porque então, a nossa formação aqui acaba aos 12. Então, a gente quer realmente dar oportunidades para isso. É claro que a gente gostaria de vê-lo sendo avaliado no Ceará, né? Outros clubes, como o nosso rival tem uma formação de longo prazo, isso não acontece. Então, o atleta que vier do nosso rival, ele não vai ser nem observado, né? Por quê? Porque aí tem uma questão, né? Ele já está lá na formação. A não sei que ele se desvincule de lá por algum motivo, ele se entenda com o clube, isso é absolutamente, o clube também tem que entender isso. Se um atleta chega para nós e diz que não tem interesse por conta da logística, ou porque não se identificou com a metodologia, etc, a gente tem que fazer o quê? Absolutamente tem que aceitar. Mas não temos observado esse assédio, não temos sofrido com isso, não. Graças a Deus. Assim, os empresários que têm representado os meninos têm até agora atuado com muita retidão. A gente não tem queixa sobre isso, não. E até pegando essa ideia dos empresários, mas especificamente das famílias, voltando a esse tema, é porque é um trabalho que você tem que trabalhar mesmo bem delicado, né? Porque às vezes tem algumas famílias que vê a situação do atleta ali como uma coisa de futuro da própria família, uma renda para a própria família. Então, sem dúvida, existe uma pressão ali para esses garotos que chegam lá no Ceará, muitas das vezes com essa pressão que vem de casa e às vezes não conseguem desenvolver por conta dessa carga que já vem do seu familiar, né, Carlos? Eu não sei se isso não, com certeza. Isso aí, a gente tem aí a grande maioria de pessoas realmente com dificuldades, com vulnerabilidades sociais muito graves, né? E que vê na criança, logicamente na formação dele, uma salvação para a questão da renda, do futuro da família. É um investimento, né? Mas isso faz parte do processo e também não é um grande problema quando isso acontece em um excesso de pressão. Sim. Como é que a gente tem atuado? A gente tem atuado conversando com os pais para dizer que é inaceitável que um pai pressione mais o filho do que o clube. Não faz sentido. Né? Então a gente tem, ou seja, se estamos satisfeitos com o garoto, né? Eu tenho um pai que diz assim, olha, eu vou tirar meu filho no começo, eu estou pensando em tirar porque eu não estou gostando do rendimento dele e tal. Mas por quê? A gente está adorando. Os relatórios que eu tenho aqui são relatórios fantásticos. O garoto é isso, o garoto é de comportamento fantástico, o garoto tecnicamente está evoluindo, taticamente evoluindo, o garoto, um relacionamento fantástico com todo mundo. Não temos nenhuma queixa. Só tem, porque ele está fazendo poucos gols, mas ele não está fazendo poucos gols porque ele está dividindo os gols. É essa a ideia. No outro projeto onde ele jogava, ele ficava 80% do tempo do jogo ele ficava jogando. Então ele tinha... Aqui ele não fica 80%, porque a gente precisa dos outros. A gente precisa que os outros também estejam... Porque em algum momento ele tem que estar formando todo mundo. Então ele está jogando menos, mas a efetividade dele é sensacional. Aí deu um tempo... ok. Então ele consegue perceber. No resumo de tudo, você precisa ter muita comunicação. A chave, como vocês sabem, né? A chave de qualquer projeto é comunicação. Um gerente de projeto passa 90%, 95% do tempo se comunicando. É o que a gente faz.
A gente faz essa comunicação. Você se comunica muito com os pais, com os responsáveis, você gosta? Eu gosto, sim, acho que admiro. Eles são... Eu tenho uma admiração muito grande pelos pais, porque são eles que são a razão de ser de tudo. Porque são eles que trazem toda a logística dos meninos, são eles que dão apoio, são eles que são responsáveis pelos meninos. Então, é claro que a gente tem que ter essa parceria, né? Mas, acima de tudo, a gente se comunica muito porque é a única forma de administrar. Sim. Não tem outra forma de administrar, exatamente porque a gente vai vendo todas essas questões, entendeu? Né? E é se comunicando. Se a gente se isolar, a gente perde... não tem essa percepção desses problemas e não consegue agir, não consegue atuar em cima, né? Então, sem dúvida que existe isso. Mas uma coisa que nos tranquiliza, que é incrível, cara. Os meninos, os atletas, assim, um depoimento mesmo que eu gostaria de dar, assim, são muito tranquilos de perceber tudo isso. Então, ele vai ficar de fora do próximo jogo, tudo bem, o fulano que vai jogar no meu lugar tá treinando muito bem. Eles sabem. Eles sabem. Não, tá certo, porque eu faltei, né? Eu faltei 2 treinos aí, então... entendeu? Eles sabem de tudo e aceitam ali. Aquele acordo que existe naquele mini mundo deles lá, são acordos que são montados ali, são extremamente respeitosos, éticos. É incrível, assim. Então, para quem tá de fora, que não entende aquele contexto, pode até parecer estranho, né? Da forma como o professor pode falar com... Tudo pode ter um entendimento diferente daquilo que realmente acontece lá naquela discussão, contexto, né? Naquele contexto lá onde tudo é acordado, né? Então, ou seja... Eles têm se comportado de forma muito madura. A gente falar aqui de uma categoria, só para dar um exemplo, né? Todas as categorias são maravilhosas, mas se vocês olharem um treino da gente do nosso Sub-9, por exemplo, porque isso é questão de geração. Vocês vão ficar impressionados com o nível de comprometimento. A forma como eles entram, a forma como eles colocam o material, a forma como eles aquecem. Isso eu falo de todas as categorias. Eu quero especificamente aqui do 9, porque eu antes de vir para cá, estava observando isso e era justamente o treino deles, né? Então, a forma como eles se dirigem lá depois, assim, parece uma maturidade. É claro que os pais têm uma importância muito grande nisso. A gente tem que... né? E as outras coisas uma coisa assim que eu posso falar que eu acho extremamente negativo, que me incomoda, essa me incomoda bastante, que aí é difícil de administrar, é o pai que orienta o filho nos jogos. Nossa, mano, ali, mas né? Isso aí é alguma coisa que eu também é difícil a gente, de novo, contra os moinhos, né? Eu não vou fazer o Don Quixote, não, mas é irritante isso. Por quê? Você passou a semana todinha preparando para dizer. Aí um pai tava lá, né? O filho aqui pegou a bola, aí o pai gritou, chuta. Pô, naturalmente o menino chutou. Aí eu olhei para ele e disse, essa bola era no fundo. Ele ia achar alguém no fundo, voltando ali, era a jogada que eles combinaram. Aí o pai colocou a mão na cabeça, que é a questão da adrenalina. Da instinto, pô, né? Professor, desculpa. Aí eu disse, não, tô brincando, a jogada era chutar mesmo, mas já pensou se fosse no fundo, você teria... Sim. Aí, não, tá certo. Então a gente tem pedido aos pais para dizer, vai filho, força, você acerta na próxima, eu tô com você, a gente tá com você, não, entendeu? Legal. Levanta a cabeça, só coisa positiva, mas sem instrução tática e técnica, pelo amor de Deus, porque isso aí é natural que a criança ouça, né? Sim, óbvio, né? São crianças, então eles ficam... A gente tem um jogo agora contra o Ferroviário no Sub-8, no campo fora do Ceará, né? E a torcida do Ferroviário, do Sub-8 lá, os pais muito efervescentes, assim. Os nossos atletas ficaram olhando, assim, que é um ambiente diferente, né? Sim. E a gente, pô, isso é legal, isso faz parte da formação deles. Mas eles ficaram uns 10 minutos, depois do jogo ter começado, olhando assim, poxa, mano, o que é isso legal, que eu tô vivendo? Né? Então, isso faz parte. Aí eu tava falando lá da Taça Brasil, né? Olha só como esses meninos vão voltar depois de uma competição nacional. A experiência. É incrível, e até um detalhe, Carlos, a gente via isso com muito mais naturalidade nos times do Sul, né, do Sudeste, do Sul brasileiro. Por exemplo, aqueles vídeos dos atletas bombarem, né, que é o Marcelo jogando futsal quando ele tinha 10 anos. O Robinho, o Neymar, o Gabigol, o Pedro também tem os vídeos dele. Ronaldinho Gaúcho. E isso aqui está sendo implementado hoje aqui no estado do Ceará ou já existe há um certo tempo? Você que já trabalha no futsal há um bom tempo, qual a importância do atleta ter essa base no futsal para ele ser desenvolvido e depois ser colocado ali para o futebol de campo?
Isso já existe há muito tempo, né? O que eu noto, que eu vejo diferente, principalmente olhando, né, para os 2 maiores clubes do estado, o que eu noto é uma presença maior de profissionais especialistas. Especialistas. No caso da gente, a gente tem um craque, né? Como eu falei, o professor Paulo César é super campeão, ganhou N vezes sub-20, treinou profissional, campeão do Norte-Nordeste com o Grêmio Pague Menos. Então, assim, um craque, é um técnico para qualquer equipe profissional do Brasil, não estou falando do Ceará, ele é técnico de liga. E ele está com a gente na iniciação. Né? Então, assim, o que eu noto é uma elevação do padrão técnico. Né? Então, as equipes estão mais fortes taticamente, entendeu? O Ceará abraçou mais fortemente, está abraçando cada vez mais a questão do rendimento, né? Então o futsal é interessante, o futsal é uma modalidade que eu gosto muito, que ela tem uma importância muito grande na metodologia da iniciação. Por quê? Ela se presta à questão de melhorar os fundamentos, a noção tática do cara de campo. E por que a gente começa pelo futsal, né, Samuel? Importante. Por que a gente começa? Porque o futebol é um esporte muito complexo. Para criança, então, as dimensões são, né, são terríveis. Os lançamentos de longo, pode esquecer, que ela não vai ter força para isso. A questão tática do futebol também é uma questão muito complexa para os meninos e tudo. Então, assim, o futebol é muito complexo. Então, vamos começar um pouco menos. Então, a gente diminui o espaço. Diminuindo o espaço, eu já consigo dar uma simulada no que eu vou ter quando eu migrar para o espaço grande. Então, ali ele vai ter muito mais efetividade, né? Ele vai tocar muito mais vezes na bola. A gente vai conseguir fazer as substituições que a gente quiser, no tempo que a gente quiser, então não vai ter a exaustão. Ele vai poder jogar de alta intensidade, mas sem ter exaustão. Ele vai conseguir descansar. É uma superfície que não tem as irregularidades do campo, então o domínio seria uma coisa menos complexa, não vou dizer mais fácil não, que tudo é difícil, jogar futsal é dificílimo também, mas é menos complexo, então ele vai se acostumando, ele vai aprimorando os fundamentos, ele vai aprimorando o jogo coletivo, né? Ele vai entendendo a noção de marcação, uma marcação mais alta de pressão, uma marcação mais de meio, uma marcação mais recuada, então ele vai tendo essas percepções táticas, e quando ele migrar para o campo, ele vai levar tudo isso de vantagem para entender aí a complexidade do campo. Então, por isso que o futsal é fundamental para nós por isso. Mas eles, além disso, dessa questão da formação, as irmãs siamesas. Além da formação, mas o futsal ajuda também na fato da competição, porque eles têm muita competição de futsal e isso ajuda a criar uma casca no desenvolvimento, disputar, tomar as decisões em determinados momentos, né? Então, a tomada de decisão, ela é o tempo inteiro no futsal, né? Toda hora ele pega a bola e tem que tomar uma decisão. Ele encontra o 1, o 2, o 3, ou ele chuta, ou ele dribla, enfim. Ele tem que tomar essas decisões, então o cérebro já vai se acostumando com isso. E vai se acostumando com o ambiente de competição também, que é bom também. Tem algumas coisas que só se revelam em competição. Essa revelação é importante para o diagnóstico para poder a gente trabalhar, né? A gente não é escravo de competição, que fique bem claro. Mas ajuda. Mas ela está ali junto com a formação, entendeu? Então a gente eu não gosto muito desses extremos assim, de uma coisa. Não, a gente tem que saber equilibrar essas coisas, né? E não ser insensato de fazer uma cobrança excessiva em termos de uma competição, quando na verdade você tem um pano de fundo que é a formação. Então a gente nunca vai ter essa cobrança excessiva, né? Agora mesmo nessa Taça Brasil que a gente estava falando, que é competição, mas a gente sabe, como eu já puxei aqui, que vai servir para a formação deles, vai servir para a maturidade deles, para o comportamento deles, a questão disciplinar, a questão da rotina de um atleta, né? Então nós vamos com o 11, vamos com o 8 no próximo mês de julho em João Pessoa. O 8 pegar o Fluminense, foi campeão do Rio, que é tem um sub-8 aí que chama atenção no mercado. Nós vamos para o sub-10 em Medianeira, que é perto de Foz do Iguaçu, em agosto com o sub-10. E também equipes aí de alto nível, ou seja, sempre pegando as melhores equipes do país, as 16 melhores equipes do país. Então isso, e detalhe, né, importante, assim, o Ceará investindo tudo nessas competições, ou seja, o Ceará dando um apoio extraordinário. Então, aquilo que o presidente falou quando eu se confirmou, né? Tá tudo se confirmando assim, aliás, eu diria muito acima das minhas expectativas.
Isso é uma coisa interessante. Eu tenho essa idade toda, nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar no clube e a gente não tem ideia de como o clube trabalha. Isso é algo que me chama a atenção, a dedicação das pessoas, entendeu? Todos os setores, a forma como todo mundo trabalha, se dedica, é algo realmente impactante, assim, entendeu? A gente vai observando as coisas, então a entrega das pessoas, entendeu? A gente teve que reformular agora, a gente montou todo o material funcional para os meninos e tudo, tá? Não veio nada errado. O Compras é especialista naquilo, né? Pega a especificação correta, enfim, todos os setores de suporte, a nutrição, a psicologia, a assistência social, enfim, a fisioterapia, agora tem que falar todo mundo, né? É impressionante você ter tudo isso. Aí o Daniel falou do BNB, né? Que não tinha pressão, mas também não tinha essa estrutura. Sim, exatamente. Então, com essa estrutura, meu amigo, pode fazer pressão à vontade, que pressão faz parte, a gente não tem nenhum problema com pressão. Sim. A gente sabe que está num esporte de rendimento, não tem formação de atleta de alto rendimento sem pressão. Isso é impossível. E ela faz parte, ela é combustível para o atleta. Tudo isso é combustível para o atleta. Então, o importante é ter estrutura e hoje o Ceará está atingindo o nível de maturidade em termos da percepção do poder. E isso muito, eu suponho, é uma explicação que eu posso... porque eu posso atribuir isso, é o sucesso da base, né? Sim. A revelação de tantos atletas ao longo dos anos, os campeonatos que tem vencido, né? Esse sub-20 maravilhoso que a gente está vendo agora, né? Campanha. Um motivo de orgulho. Então, acho que tudo isso reforça o entendimento de que é necessário começar o quanto antes. Então, por isso que o Ceará tá tão dedicado a dar esse suporte para a iniciação. E eu acho que uma outra explicação aí é econômica, porque formar sai muito mais barato do que comprar, né? Porque se você deixar para que os outros formem e você vá depois ao mercado ali nos sub-15, no 16, no 17, ou até no profissional, de ir ao mercado, daqui a pouco, como a produção, digamos assim, está cada vez mais difícil, a gente não tem tantos craques assim, a gente tem atletas aí, enfim, o nível, não quero entrar nisso, mas vamos lá, vai ser cada vez mais difícil, vai ser cada vez mais caro, porque os bons que os outros formaram vão ser muito caros. Exatamente. Então, ou seja, até por questões econômicas é uma decisão estratégica muito favorável para o Ceará de formar quanto antes, sai muito mais barato e sai com muito mais qualidade, eu suponho, porque você tem toda uma metodologia, como eu disse, que você segue ao longo de muitos anos, né? Perfeito. Cearacast hoje com um assunto para render, né? Categoria de base geralmente sai muita coisa interessante. Que tem perguntas que a gente queria fazer, mas por conta do tempo a gente não pôde fazer aqui, né? Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui. Um papo riquíssimo com o Carlos Manso hoje. Obrigado pela sua participação aqui e também contribuição. Eu que agradeço, Samuca. Realmente foi um prazer enorme conversar com o Carlos e expor aí muitas realidades que são importantes nesse sucesso da base do Ceará e que de fato tem começado desde lá, né, dos 8 anos, 7 anos, enfim, e tem de fato colhido os bons frutos aí no futuro, no desenvolvimento desses atletas. Exatamente. Eu já conheci o Renato Manso, já conheci o Júlio Manso, conhecendo mais um Carlos Manso. Carlos, satisfação gigante ter conhecido você. Obrigado pelo papo, pela tranquilidade na conversa também, meio que professor também aqui, a gente ouvindo as explicações e indo para esse lado mais de lecionar. Muito obrigado também, e eu queria que você deixasse também um recado aí para a torcida do Vozão e também para essa parte aí de iniciação da base do Vozão. Claro, e gostaria muito de agradecer também, gostei muito aqui. Um problema de convidar professor é isso, é que vocês acabam não falando tanto, né? Porque o cara pega na palavra. Mas assim, fico muito feliz aí, todas as vezes em que a gente tem uma referência assim de conheço seu irmão, conheço seu sobrinho, e gosto muito, acho pessoas dignas, isso deixa a gente muito mais feliz quando as referências são até mesmo para si mesmo, né? Então isso deixa a gente muito feliz. O recado que eu quero dar, me comunicar assim, como um torcedor do clube que sou e que serei sempre, independente do momento de estar colaborando diretamente assim com o clube, né? Mas é que dar essa tranquilidade, essa garantia da responsabilidade com que o Ceará vem tratando a iniciação, no meu caso, né, especificamente aqui falando da iniciação, assim, o Ceará tem uma responsabilidade muito grande com todos os setores, mas especificamente da iniciação, o cuidado que o Ceará está tendo com as crianças, né, a integração que o Ceará está fazendo de todos os setores para a iniciação,
Então é incrível o apoio que está se dando em termos de todos os serviços que se possa imaginar, desde o transporte, a fisioterapia, médicos, enfim, nutricionistas. Então, e isso cada vez mais, ou seja, não é só uma decisão momentânea, é uma decisão de processo. O Ceará quer estreitar cada vez mais isso, apoiar cada vez mais isso, indo agora para 3 competições nacionais, tudo bancado pelo clube, com um serviço de alta qualidade. É a primeira vez que a iniciação vai fazer uma viagem nacional bancada pelo clube, com um avião, passagem aérea, que a gente sabe o custo, e isso mesmo com restrições orçamentárias que a gente possa ter, mas assim, isso mostra o comprometimento estratégico do clube, de entender a formação desde o começo, de formar aquele atleta com alta qualidade técnica, tática, com identidade com o clube. Então o clube ter percebido isso, e a gente espera realmente que seja um vetor de competitividade muito forte para o Ceará nos próximos anos. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela satisfação aqui de estar com a gente. Agradecer também a assessoria do clube. O Matheus está aqui, Matheus Pereira, acompanhando a gente. Obrigado. Um forte abraço a todo mundo que acompanhou a gente. Você que está ligado aqui na TV Diário, saiba, né? Toda quinta-feira, às 8h34 da noite, tem um encontro marcado aqui no Cearacast. Perdeu o episódio por inteiro, pegou pela metade? Vai lá no YouTube do Jogada SVM, tem um episódio completo com a conversa que tivemos aqui com o Carlos Manso. E você também fique ligado na Verdinha FM 92,5, tá? Aos domingos, às 10 horas da manhã, tem Fortaleza Cast, Ceará Cast na programação. E a gente fica esperando você até a próxima. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Valeu, pessoal!